Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos falar sobre o iluminismo, mas dessa vez sobre outros aspectos do iluminismo, A saber, nós iremos falar sobre o impacto do iluminismo na economia, a questão feminina também e a difusão do iluminismo. Então, anteriormente nós vimos as características gerais do iluminismo, a importância do iluminismo para a política e para a teoria do conhecimento. Então, começando com os aspectos econômicos do iluminismo, além do iluminismo ele propor uma grande reforma política, na crítica ao absolutismo, uma reforma social também no sentido de combater a sociedade de ordens e de privilégios, o iluminismo ele também teve grande importância para a economia, Ele teve grandes desdobramentos para a economia, moldando também vários princípios econômicos modernos, Então, além de ter moldado princípios políticos modernos, como divisão de poder, liberalismo político, liberdade política, de pensamento, de expressão, o iluminismo ele também acabou influenciando muito da economia contemporânea. Da mesma forma que o iluminismo político tinha como alvo principalmente o absolutismo monárquico, a forte centralização de poder, a pouca liberdade política que existia, além da censura, do clericalismo e da sociedade de privilégios, Na economia, o grande alvo do iluminismo será o mercantilismo, que era o sistema econômico que estava intimamente relacionado ao absolutismo, E de que forma, O mercantilismo, que foi uma teoria política desenvolvida pelo Colbert, que foi ministro do rei Luís XIV de França, ele defendia uma grande centralização da economia nas mãos do Estado, ou seja, uma intervenção do Estado muito presente na economia, e que se manifestava em diferentes aspectos, que já eram comuns desde os princípios das grandes navegações, como o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos dentro das fronteiras de um país, a colonização também, no sentido de que os países eles poderiam enriquecer tomando posse dos grandes centros produtores de matéria-prima, assim como também reservas de metais preciosos, o pacto colonial, no qual as colônias poderiam apenas comercializar com sua metrópole ou dentro do mesmo império colonial, e principalmente também, o protecionismo, a taxação de impostos de mercadorias estrangeiras para incentivar o mercado nacional, o mercado interno, Então, o mercantilismo ele é fortemente caracterizado pela intervenção do Estado na economia em vários aspectos, O iluminismo, então, ele vai ter um grande desdobramento na economia que vai ser o chamado liberalismo econômico, Então, o liberalismo econômico, ele vai defender justamente a não intervenção do Estado nos aspectos econômicos e vai ser fortemente influenciado também pelo mecanicismo e pela ideia de leis naturais, Pois, em certo sentido, o liberalismo econômico ele acaba defendendo a existência de leis naturais que gerenciam a economia e que a intervenção do Estado atrapalha o fluxo econômico. Então, o liberalismo econômico ele vai ter várias vertentes, no decorrer do século XVIII, até mesmo depois no século XIX, em que o liberalismo político e econômico vão estar bastante interligados, no sentido de que o liberalismo político vai demandar a rotatividade de poder, a divisão de poderes, assim como também uma maior participação política da população. O liberalismo econômico ele também será um projeto, vamos dizer dessa forma, do liberalismo político, na defesa da não intervenção estatal na economia e na defesa da livre iniciativa e do livre mercado também, Então, o liberalismo econômico, embora ele tenha várias vertentes, ele acaba, podemos dizer dessa forma, tendo como principais correntes a chamada fisiocracia, A fisiocracia, ela foi uma das escolas econômicas do século XVIII, que se popularizou bastante na França, inclusive, que criticava o mercantilismo, E nesse sentido, ela caracterizava por aplicar as leis naturais à economia
considerando o intervencionismo estatal equivocado. A fisiocracia, ela defendia que a agricultura é a atividade mais próxima da natureza e a produção agrícola deveria então ser considerada fonte de riqueza, né? Por isso mesmo que tem esse nome também, fisiocracia, de physis, né, do grego, natureza, né, de uma forma geral, né? Então, basicamente, a fisiocracia é uma economia que valoriza uma ideia de lei natural da economia que é gerada, né? A riqueza ela é produzida a partir da agricultura e não da pilhagem ou da expoliação mercantilista. Então, nesse sentido, dois grandes representantes da fisiocracia será o François Quesnay, que vai considerar a agricultura como acumuladora de riqueza, enquanto a indústria apenas transforma a matéria, né? Então, nesse sentido, né, o Quesnay, né, é importante ressaltar, nos fisiocratas de uma forma geral, eles não desvalorizavam necessariamente a indústria e o comércio, eles consideravam a indústria e o comércio como atividades importantes. No entanto, eles consideravam que o setor primário seria a base de tudo. A produção, a produtividade, a geração de riqueza viria do setor primário, mesmo que ele fosse transformado pela indústria ou então ele circulasse com o comércio. Sem o setor primário, sem a agricultura, não teria como ter as outras duas atividades. Por isso que para eles a agricultura, o setor primário de uma forma geral, né, pois envolveria também o extrativismo e a pecuária, seriam a fonte de riqueza original. O Quesnay também ele defendeu o princípio do laissez-faire, laissez-passer, que é a ideia, né, do deixar e fazer, deixar e passar, no sentido de que o Estado só deve se preocupar em manter a ordem, né, e o melhor Estado é o que menos governa. Então, nesse sentido, a fisiocracia, né, principalmente com Quesnay, ela vai ter uma defesa muito grande do que será muito posteriormente conhecido como Estado mínimo, né? Os fisiocratas eles não defendiam a extinção do Estado. Pelo contrário, eles acreditavam que o Estado ele tinha funções, como por exemplo a função de manter a ordem e de assegurar os direitos naturais do ser humano, mas não deveria passar disso. Então, por exemplo, a economia ela não estaria sob a alçada do Estado e por conta disso o Estado não deveria se envolver na economia. Outro grande representante também da fisiocracia será o Henri-Robert Jacques Turgot, né, também francês, que defendeu o livre comércio e a interdependência das classes econômicas, né? Então ele defendeu uma liberdade comercial, ele era totalmente contrário ao chamado pacto colonial, né? Segundo ele, a pressão que a metrópole exercia sobre as colônias para as colônias apenas fazerem comércio dentro do império colonial era extremamente prejudicial para a economia. Se as colônias elas tivessem liberdade de mercado, liberdade para comercializar com quem quer que fosse, a economia ela se orientaria de uma forma muito mais prática e isso poderia até baratear determinados produtos, pois justamente o monopólio, de certa forma, fazia os produtos encarecerem, né? E também, né, a interdependência das classes econômicas, né, no sentido ele não defendia a abolição das classes econômicas, né, ou um nivelamento, vamos dizer assim, mas que as classes econômicas cada uma cumprisse o seu papel e então se auxiliassem, né? Então nesse sentido, o burguês ele deve ser o responsável pelo investimento na indústria, o operário ele deve ser o responsável pela produção. No entanto, a atividade do operário e do burguês devem estar interligados. Da mesma forma, o senhor de terras, ele deve administrar suas terras, enquanto o agricultor, ele deve fazer o plantio. No entanto, a relação entre uma coisa e outra estaria interligada para Turgot. Paralelamente à fisiocracia, nós temos um outro movimento econômico liberal que será conhecido como escola clássica ou liberalismo clássico, como também passou a ser conhecido, porque depois outras versões do liberalismo vão surgir no decorrer do século XIX e XX, e para distinguir do liberalismo original, né, nós temos então essa denominação, liberalismo clássico, em grande parte por conta da escola clássica, que foi fortemente influenciada pelo iluminismo escocês, principalmente. Então, enquanto a fisiocracia tinha uma influência mais francesa, a escola
escola clássica já teve uma influência mais britânica, principalmente escocesa. Então, né, a escola clássica, por sua vez, ela vai ter muitos pontos em comum com a fisiocracia. Então, vai defender que a economia era regulada por leis naturais, era contra o intervencionismo, né, contra também o monopólio, o pacto colonial, entre outros exemplos. No entanto, a escola clássica terá uma discordância com a fisiocracia, que será o quê? Enquanto a fisiocracia ela defendia o setor primário, principalmente a agricultura como fonte de riqueza, a escola clássica ela já defende o trabalho produtivo como fonte de riqueza. E o principal expoente da escola clássica será o economista escocês Adam Smith, que vai defender o chamado liberalismo clássico ou liberalismo econômico, como também é conhecido. Adam Smith ele irá escrever em 1776 a chamada Riqueza das Nações, né, no qual ele acaba resumindo a economia no chamado princípio da mão invisível ou metáfora da mão invisível, que é para demonstrar como a economia ela se regula naturalmente, né? Então, nesse sentido, né, o Adam Smith ele considerava que a economia ela ocorria de um processo orgânico. A simples troca comercial, né, por mais básica que ela fosse, ela fazia o fluxo econômico girar, né? Fazia o fluxo econômico rodar, né? Se uma pessoa compra um alimento, né, ou qualquer coisa, qualquer mercadoria, por menor que fosse em um lugar, ao pagar por essa mercadoria, ela estará fazendo a economia circular. Não precisa de um Estado para regular isso. E ele defendia, né, em contraposição à fisiocracia, que era justamente a indústria e o comércio que eram as fontes de riqueza, né? O trabalho produtivo, né? Então não é a agricultura que é a fonte de riqueza, né, para a escola clássica. É justamente a indústria e o comércio, o chamado trabalho produtivo, né, que iriam gerar capital, que iriam gerar lucro para uma determinada nação, né? Então, né, segundo Adam Smith, o Estado ele não deve interferir nas atividades econômicas que devem seguir seu curso naturalmente, e também ele criticava o mercantilismo e o colonialismo, inclusive defendendo a independência das colônias, né? Contrariando totalmente o sistema mercantil. Segundo ele, as colônias, o pacto colonial de uma forma geral, eles eram um entrave para a economia, eram um entrave para a circulação dos produtos. Se as colônias ficassem independentes e com isso elas não se submetessem mais ao pacto colonial, nós teríamos então novos mercados consumidores, né? Então novos mercados consumidores que iriam participar do jogo econômico, permitindo que a riqueza circulasse mundialmente. Então Adam Smith ele foi bastante crítico do colonialismo e do mercantilismo, chegando mesmo a defender até a independência das colônias e considerando então o trabalho produtivo como meio de geração de riqueza, né? Então, só para demonstrar alguns exemplos, né, em alguns aspectos, né, a fisiocracia, então, ela defende um governo da natureza pela economia, enquanto o liberalismo já defende o não intervencionismo, né? No caso, a fisiocracia e o liberalismo eles se baseiam em leis naturais. No entanto, a fisiocracia se pauta mais no empirismo, na observação, enquanto o liberalismo já defende a investigação das causas, né? A fisiocracia defende a agricultura e o liberalismo o trabalho produtivo como gerador de riqueza, né? Os dois eram individualistas, né? Valorizavam a iniciativa individual, né? Ou seja, o livre mercado, a livre iniciativa, que as pessoas que tivessem condições pudessem abrir seu negócio sem precisar do Estado interferir, né? E os dois eram de um projeto burguês. No entanto, a fisiocracia ela estava mais relacionada ao regime da monarquia constitucional, né? Enquanto o liberalismo já estava vinculado a um regime mais republicano e democrático. Então, embora elas tenham pontos muito comuns, elas têm algumas diferenças bastante consideráveis. Outro ponto também que irá também chamar a atenção da filosofia iluminista é a continuidade da questão feminina. Então, nós vimos anteriormente, né, que durante a filosofia moderna nós já temos os primeiros passos de uma filosofia feminina organizada, né? Não quer dizer que não existissem filósofas antes, como eu afirmei anteriormente, né? Pelo contrário, existiram várias filósofas do período da Antiguidade e da Idade Média, mas o que acaba mudando com o período moderno é justamente várias mulheres estudarem filosofia sistematicamente para pensar a própria condição de mulher. Então isso será um produto do humanismo
humanismo, né, no sentido de que o humanismo irá defender a libertação do homem e, no entanto, não irá mudar muita coisa para a mulher. A mesma coisa irá ocorrer também com o iluminismo. Se o iluminismo ele é muitas vezes a radicalização do processo de libertação do ser humano que o humanismo teria lançado, da mesma forma a filosofia feminina nesse período ela começa também a se radicalizar, pois as transformações propostas pelos iluministas raramente falavam algo sobre a condição feminina, né? Mesmo os grandes filósofos iluministas como Voltaire, Montesquieu ou mesmo Rousseau pouco abordaram sobre a questão feminina. Muito se falava da dominação econômica, da dominação política, da sociedade de privilégios ou da intervenção do Estado da economia, mas pouco foi proposto nesse sentido, né, para a emancipação da mulher, nem mesmo Kant, né? Kant que defendeu que todo ser humano ele é livre e racional por natureza, né? Então, nesse sentido, as mulheres também se enquadrariam nesse quesito, elas seriam livres e racionais por natureza, né? Então, nós vamos ter uma série de filósofas que vão buscar a ação prática também, vão buscar a transformação do próprio papel feminino também, né? Da filosofia feminina, uma filosofia feminina transformadora que vai buscar, inclusive, demandar mais direitos para as mulheres, como direitos políticos, econômicos e sociais, entre outros exemplos, né? Que vai se potencializar bastante também durante o iluminismo. É nessa época também que nós já podemos começar a falar de uma filosofia feminista, né? Não apenas uma filosofia feminina, mas feminista também, pois aí nós já temos a formação de movimentos organizados de mulheres que lutam para reivindicar seus direitos, né? Na própria independência dos Estados Unidos, nós tivemos a organização das Filhas da Liberdade, né? Que foi um ramo, podemos dizer dessa forma, dos Filhos da Liberdade, que teriam liderado a festa do chá de Boston de 1773, né? Quando a carga do chá dos navios da Companhia Britânica das Índias Orientais foi jogado no oceano, né? No porto de Boston, né? E as Filhas da Liberdade, elas reivindicavam também que as mulheres tivessem direitos políticos e econômicos. No entanto, no desenrolar do processo de independência dos Estados Unidos, elas acabaram sendo deixadas de lado, né? Assim como também em outros lugares nós teremos várias pensadoras que irão refletir e buscar também soluções para a questão da mulher. Uma das principais representantes do iluminismo feminino será a chamada Marie Gousse, também conhecida pelo seu pseudônimo Olympe de Gouges, pelo qual ela é mais conhecida. Francesa, né? Ela escreveu vários ensaios e textos, né, a respeito de diversos assuntos. Ela teria sido uma militante fortíssima também durante o período da Revolução Francesa. No entanto, ela se desanimou, né, se descontentou com a Revolução Francesa, já que ela percebeu que no processo revolucionário as mulheres foram totalmente deixadas de lado. Então, né, entre alguns dos textos, né, e peças de teatro também, ela era dramaturga, que ela acabou escrevendo, nós temos A Escravidão dos Negros, né, que era uma peça de teatro que criticava a escravidão africana, no qual, inclusive, ela se declara abolicionista, né, e também ela escreveu pequenos textos e cartas que falavam sobre os direitos de divórcio e da liberdade sexual da mulher, né. Então, em certo sentido, já tem uma defesa mais aprimorada, podemos dizer assim, da liberdade feminina, né? Em 1791 ela ingressou numa das primeiras organizações feministas da história, chamada Cercle Social, né, uma organização francesa, né, e defendeu a Revolução Francesa com o intuito de defender também o processo revolucionário como meio para a libertação feminina. No entanto, né, passou a criticar o movimento pelo fato de não ter alterado a situação da mulher. Teria escrito, né, logo após a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que assegurou que todo homem tem direitos naturais inalienáveis, como a vida, a liberdade e a propriedade, ela em seguida escreve um documento chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é um texto muito parecido com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas que inclui a mulher nas passagens, colocando que as mulheres têm os mesmos direitos inalienáveis
inalienáveis dos homens, assim como deveria ter a mesma liberdade política, social e econômica dos homens. Justamente por conta das várias críticas que ela acabou fazendo, principalmente ao governo jacobino de Robespierre, né, ela acabou sendo condenada por contra-revolução, né, e também por não seguir os papéis de gênero que ela deveria seguir, e acabou sendo guilhotinada durante a fase do terror, né, tanto por discordar do governo jacobino e por isso ser considerada contra-revolucionária, como também pelo fato de ela não seguir os papéis de gênero que eram previstos. Além disso, né, ela também teria escrito, né, o Contrato Social de 1791, em que ela defende o casamento com igualdade de direitos, e as 3 urnas ou Viva a Pátria ou Por uma Viagem Aérea, né, no qual ela faz uma crítica mais direta ao governo jacobino, defendendo um plebiscito para decidir a forma de governo, né, que foi na verdade uma peça de teatro. Além dela, nós vamos ter, né, contemporânea e posteriormente a ela, na Irlanda, né, nós vamos ter Anna Doyle Wheeler, né, em que ela escreve um texto chamado Apelo para Metade da Raça Humana, Mulheres, contra as Pretensões da Outra, os Homens, de 1825, né, em que ela defende, né, que não existe uma superioridade natural masculina e defendeu a igualdade civil e jurídica para as mulheres. Em Os Direitos da Mulher, de 1830, ela defende também o direito da mulher de se utilizar de métodos contraceptivos, ou seja, assegurando não apenas a liberdade política e econômica da mulher, como também a questão da liberdade sexual, né? No sentido da mulher ela não ter que engravidar sempre que ela tiver uma relação sexual, né? Dela poder se utilizar de métodos contraceptivos que eram criminalizados na maior parte do mundo nesse período. Uma das grandes representantes da filosofia feminista será Mary Wollstonecraft, né, do Reino Unido, né, de Londres, né, que inclusive, né, ela é a mãe da Mary Shelley, né, que foi a escritora do Frankenstein, né, o Prometeu moderno, né. Então, a Mary Wollstonecraft, ela escreveu um texto chamado Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, em que ela fala que as mulheres não são naturalmente inferiores, mas elas não possuem acesso à instrução e educação como os homens, né? Então, segundo ela, a irracionalidade, a sentimentalidade da mulher, elas não seriam produtos naturais, como se defendia então, mas sim pelo fato de que a mulher ela não tinha acesso à instrução, não tinha acesso à educação como os homens, e por isso ela não poderia potencializar sua criatividade, né? Então, né, poucas mulheres conseguiram ter acesso às universidades, ao estudo, e elas acabaram se desenvolvendo muito nas áreas em que elas se estabeleceram, né? Então, o problema para Mary Wollstonecraft não era um problema natural, não era um problema biológico, mas era um problema apenas social, um problema no qual as mulheres elas não tinham os mesmos acessos a oportunidades do que os homens. E também ela defendia uma ordem social baseada na razão que deve contemplar tanto homens como mulheres, né? Então, para ela, né, o iluminismo ele não deveria ser um projeto apenas para a libertação do homem, mas também para a libertação da mulher. Em Memória, de 1798, que foi publicado posteriormente pelo seu marido, o anarquista William Goldwyn, né, ele descreve basicamente, né, são páginas do diário que descreve mais ou menos a sua carreira e também o seu desenvolvimento, assim como a luta mesmo, né, pela emancipação da mulher, né? Ela influenciou bastante o feminismo filosófico, né, que vai acabar tendo grandes repercussões no século XIX e XX. Inclusive, as ideias de Mary Wollstonecraft serão, inclusive, muito apropriadas, né, pelo movimento sufragista no final do século XIX, né, na questão dos direitos políticos e sociais da mulher, né? Por isso mesmo que ela é, inclusive, considerada uma das vanguardas do feminismo contemporâneo, né? Exatamente por conta disso, né? A chamada primeira onda, né, como às vezes é conhecido, embora exista crítica a esse termo, que foi a luta emancipacionista da mulher pelos seus direitos políticos e civis, né, em
muito se deve a Mary Wollstonecraft. Nós iremos também ter, né, entre outras representantes mais posteriores, a Judith Murray, né, ou Judith Sargent Murray, que era americana, né, norte-americana no caso, que foi uma ativista dos direitos das mulheres nos Estados Unidos e também defendia mulheres e homens com a mesma capacidade intelectual e, portanto, ambos deveriam ter independência econômica, ou seja, a mulher ela não deveria renegar a sua economia, né, as suas finanças ou seus bens ao marido, ela também teria responsabilidade para administrar seus próprios bens, né? E também, né, ela falava que em Sobre a Igualdade do Sexo, de 1779, ela defende, né, que as mulheres elas possuem pouca criatividade, não por razões naturais, mas porque se limitam às atividades domésticas, né? Então, nesse sentido, ela criticava que muitas vezes as mulheres, por conta dos papéis de gênero bastante rigorosos, elas não podiam ter muito acesso à criatividade, né? As mulheres, de certa forma, elas cuidavam mais dos serviços domésticos, as que tinham alguma profissão em geral acabavam sendo freiras ou então empregadas domésticas, né? Então, nesse sentido, elas acabavam não tendo um ambiente que possibilitava uma grande potencialização do seu caráter produtivo, do seu caráter criativo, né? Então, né, e também ela defendeu até no sentido espiritual que a alma feminina é igual à alma masculina. E a Jenny Ponsard Héricourt, da França, né, francesa, já em meados do século XIX, ela teria sido uma socialista, né? Ela já é inclusive uma das antecessoras do feminismo socialista, do feminismo marxista, né? De uma corrente mais esquerda, né? Da luta operária, mas que também visa a luta pela libertação feminina, né? Ela teria participado da Revolução Francesa de 1848, né? Revolução Liberal de 48, né? Que proclamou a Segunda República Francesa, estudou medicina e se tornou obstetra, né? Ela teria sido responsável pela criação de uma rede internacional de feministas que se auxiliavam e escreveu várias críticas também aos ensaios do anarquista Proudhon e do historiador Jules Michelet, por conta do elevado sexismo presente nas suas obras, assim como por ignorar o papel da mulher no sentido político e no sentido histórico. Então essas são algumas das muitas das filósofas, né, que vão acabar pensando sobre a própria situação da mulher com viés iluminista e que vão inclusive propor muitas vezes transformações na situação feminina. É importante ressaltar que muitas dessas transformações não ocorrerão na época delas, muitas inclusive não serão levadas a sério em seu contexto, e aquelas que serão levadas a sério, como Olympe de Gouges, acabarão tendo um final trágico, com prisão ou mesmo execução, né? No entanto, elas vão influenciar fortemente vários movimentos feministas na virada do século XIX para o XX, até posteriormente também, na década de 60, nós vamos ter alguma influência dos ideais dessas pensadoras feministas, né? E o outro aspecto que nós podemos chamar a atenção para o iluminismo é a sua difusão pelo mundo, né? O iluminismo ele começa como um movimento europeu, um movimento francês que se estende pelos estados alemães e depois para o resto da Europa, mas ele acaba também tendo grande repercussão na América colonial, né? Em grande parte também devemos ter em vista que muitos membros da elite colonial americana estudavam nas universidades europeias, né? Então, por exemplo, os membros da elite brasileira estudavam em Coimbra, por exemplo. Embora existissem universidades na América espanhola, muitos estudavam em Madrid ou então em Salamanca, né? Entre outras grandes universidades espanholas, assim como também descendentes de ingleses e franceses estudavam em Londres, Oxford, Cambridge, não? Então em Paris, né? Sorbonne, né? Entre outros exemplos. Então, né, muitos membros da elite colonial americana acabaram indo para a Europa e tiveram forte contato com os ideais iluministas no século XVIII. Quando voltam para a sua terra natal, eles acabam difundindo esses ideais iluministas. Então é importante ressaltar até que o próprio iluminismo americano, né, vamos dizer dessa forma, ele tem uma grande influência de membros da elite, principalmente, que vão ser os responsáveis pela divulgação
declaração dos ideais iluministas. Então, entre alguns deles, né, seria impossível falar de todos, em todas as situações. Nós vamos ter uma presença do iluminismo em toda a América Espanhola, né? O próprio Tupac Amaru mesmo, ele acabou liderando uma revolução indígena no Peru com base dos ideais iluministas. No México nós vamos ter também vários movimentos de caráter iluminista. No Brasil mesmo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, assim como também a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, né? Na América do Norte também nós teremos uma grande presença, no Caribe, entre tantos outros exemplos. Mas para citar alguns exemplos mais emblemáticos, né, nós devemos ter em vista, né, que o iluminismo, né, como ele assegurava o direito de todo cidadão à vida, à liberdade e à propriedade, né, muitos pensadores, principalmente na América, começam a questionar a própria situação colonial, né? Se todos têm direito à vida, à liberdade e propriedade, por que a América possui tantas amarras, né? Por que a liberdade política que está sendo desenvolvida na Europa e a liberdade econômica que está sendo desenvolvida na Europa não está sendo contemplada na América? Por que a América está afastada disso? Então, muitos desses pensadores iluministas americanos serão também representantes de processos de crítica ao regime colonial, assim como da própria independência da América Latina. Então, para citar alguns exemplos, nós temos um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, né, que foi um colono, né, da Virgínia, no caso, que foi um dos redatores da Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, que continha vários elementos de Montesquieu, Rousseau e Voltaire, como o direito à liberdade, à igualdade e à liberdade de expressão. Então ele acabou se inspirando muito nesses pensadores europeus na elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele também redigiu o chamado Estatuto de Liberdade Religiosa da Virgínia, no qual ele defendia a tolerância de todas as religiões, né? Então ele defendia a plena liberdade religiosa nos Estados Unidos, embora na prática a liberdade religiosa fosse mais para os cristãos, já que grupos não cristãos muitas vezes não eram contemplados por esse estatuto, né? E inclusive sofriam perseguições também sob conivência do próprio Estado americano. Outro dos pais fundadores dos Estados Unidos será o Benjamin Franklin, que além de escritor, diplomata, ele também foi cientista, né, e um dos líderes políticos da independência dos Estados Unidos. Benjamin Franklin, ele foi um dos mentores da democracia americana, né, da formação da democracia dos Estados Unidos, e também ele auxiliou tanto na elaboração da Declaração de Independência como da Constituição de 1787. Ele depois, né, foi o primeiro embaixador americano na França, né, tendo em vista que a França foi um país que auxiliou os Estados Unidos durante a Guerra de Independência, né, o Lafayette, né, que foi fortemente inspirado pelos ideais iluministas. Ele acabou liderando as forças francesas que auxiliaram os Estados Unidos na guerra contra os britânicos, né? E então, né, a França estabelece relações diplomáticas com os Estados Unidos, mesmo a França sendo absolutista e os Estados Unidos sendo um país republicano baseado no caráter iluminista. E o primeiro embaixador americano na França, né, teria sido Benjamin Franklin. Além disso, ele também é conhecido pelos seus inventos, né? Ele acabou sendo inventor de várias coisas, né? Vários produtos, mas ele é mais reconhecido por ter descoberto a eletricidade, né? Uma das invenções, né, vamos dizer assim, uma das descobertas que terá grande influência a partir de então na contemporaneidade, né? Embora a eletricidade, né, as relações elétricas até fossem conhecidos anteriormente a Benjamin Franklin, né, o princípio da eletricidade, o funcionamento da eletricidade acabou sendo identificado por Benjamin Franklin. Até existe a lenda, né, de que ele teria descoberto a eletricidade, pois ele empinou uma pipa com uma chave no fio da pipa, e assim, né, a pipa teria sido eletrocutada e a chave teria conduzido a eletricidade, né, e com isso ele teria descoberto a eletricidade, mas não se sabe ao certo qual que é a verdade ou qual que é a lenda nessa história, mas de qualquer forma ele contribuiu muito para os estudos que identificavam a propriedade da eletricidade e inclusive, né, posteriormente a captura da eletricidade para a geração de energia, o que vai ter uma grande influência também na segunda revolução industrial. Já na América Latina, de uma forma geral, nós vamos ter vários representantes também, mas nós podemos ter um foco em dois principalmente.
Um deles será o Toussaint Louverture, né, de Saint-Domingue, vai ser uma das lideranças da chamada Revolução Haitiana, né? Então Toussaint Louverture, ele era nascido escravo, ele era autodidata, né? Ele se alfabetizou sozinho e aprendeu então a combater, né? Ele aprendeu táticas de guerra e de luta, né? Como ele se alfabetizou, né? Ele acabou tendo grande contato com pensadores iluministas e também se inspirou na Revolução Francesa. É importante ressaltar que o Haiti era uma colônia francesa e a Revolução Francesa teve forte impacto no Haiti também para assegurar liberdade aos escravos, né? Inclusive o governo jacobino, ele defende, né, a libertação, a abolição da escravidão nas colônias. No entanto, depois, né, com o golpe girondino, chamado diretório, né, o estabelecimento do chamado diretório, né, a escravidão ela é retomada nas colônias. Então, por pouquíssimo tempo, a escravidão teria sido abolida e, na prática, nem chegou mesmo a ser abolida, mesmo durante o governo jacobino. Então, principalmente o Haiti, que era uma grande colônia agrícola, né, e no qual predominava a mão de obra escrava e a população escrava era muito grande, inclusive muito superior à dos libertos. Os efeitos da Revolução Francesa e dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vão ter forte impacto no Haiti também. E Toussaint Louverture, né, embora ele não fosse um membro de uma elite, né, como ele tinha acesso aos textos iluministas, ele teria sido o grande inspirador da Revolução Haitiana, né, que foi um processo bastante longo, né, que começou no final do século XVIII. Os escravos eles se reuniam secretamente em cultos de voodoo, que é a religião haitiana, que eram proibidos, né, pelo governo francês, e justamente por eles ocorrerem secretamente, eles foram local também para a elaboração de revoltas escravo que vão culminar então com a Revolução Haitiana, né? Em 1801, Toussaint Louverture ele toma o controle do Haiti e liberta os escravos. Ele abole a escravidão e, no caso, a elite branca acaba sendo expulsa do Haiti. Em 1803, ele viaja à França para negociar a independência do Haiti, né? No caso, já no governo de Napoleão Bonaparte. No entanto, ele é preso e então morre de pneumonia na prisão, né? Então, depois nós vamos ter o Dessalines, né, o Sanssouci, que vão continuar o processo de libertação do Haiti, né, que inclusive vai ser um processo bastante doloroso, né? O Haiti era uma das colônias mais ricas da América, no entanto, a França, ela reconhece a independência do Haiti se o Haiti pagasse a dívida, né, por todos os escravos que foram libertos. O Haiti, como não obteve reconhecimento de seus pares americanos, pois enquanto os outros países americanos acabaram ficando independentes por projetos de elite, que ficavam horrorizados com revoltas populares, os próprios Estados Unidos mesmo, eles não reconheceram de imediato a independência do Haiti, sobretudo porque os Estados Unidos continuou como um país escravista, né? O Haiti, né, como demandava o reconhecimento internacional, acabou então aceitando o acordo da França, o que levou a um grande endividamento e uma série de crises sociais que passaram a ocorrer no Haiti. Mas, de certa forma, o Haiti também é um outro exemplo de um Estado americano que surgiu de ideais iluministas que foram radicalizados, pois seriam ideais iluministas que deveriam ser aplicados aos escravos, aos negros também, né? E aqui no Brasil mesmo, um dos grandes mentores do iluminismo brasileiro será o português Tomás Antônio Gonzaga, né? Que vai ser um escritor neoclássico, né? Então, do período, né, do neoclassicismo, né? Que é uma arte de retomada da antiguidade clássica, mas dessa vez com uma postura mais séria, né? Com valorização de assuntos mais sérios e revolucionários. Também ele vai escrever, né, vários poemas, como o mais conhecido, que é a Marília de Dirceu, né, que era inspirado nas bucólicas do poeta romano Virgílio, né? Então, ele foi um representante da arte neoclássica no Brasil e ele escreveu, né, as chamadas cartas chilenas, né, junto com Cláudio Manuel da Costa, né, que, na verdade, o que são as cartas chilenas? É uma inspiração das cartas persas de Montesquieu, né? Montesquieu ele tinha escrito as cartas persas, no qual ele descrevia, como nós vimos, dois persas que circulam pela França de Luís XIV e ficam horrorizados com a sociedade de privilégios e com o poder da Igreja Católica. O Cartas Chilenas, na verdade, é meio que uma vamos dizer dessa forma, uma metáfora, né, do Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, que acabam simulando, né, um cidadão da Espanha e um cidadão do Chile criticando o governo espanhol, mas na verdade era uma crítica ao governo português no Brasil. Não por menos, o Tomás Antônio
Gonzaga, ele vai ser um dos arquitetos da chamada Inconfidência Mineira e o projeto de criação da República de Minas Gerais e da instalação de uma universidade, já que as universidades eram proibidas nas colônias pelo governo português, né? No entanto, né, com o fracasso da insurreição, né, no caso, né, tendo um delator, né, o Joaquim Silvério dos Reis, né, que acaba delatando para as autoridades portuguesas o eventual motim, né, vários dos membros da chamada Inconfidência são presos, né, Tiradentes mesmo, que era das alas mais populares, ele acaba sendo esquartejado, e Tomás Antônio Gonzaga, ele acaba sendo degredado para Moçambique. Como ele era da elite, né, ele não sofreu uma pena tão severa, no entanto ele foi enviado para a ilha de Moçambique, né, em Lourenço Marques, né, no qual ele passou o resto da sua vida degradado, né? Então esses são alguns dos exemplos do iluminismo, né, no projeto da luta de libertação colonial, né, da luta de independência das colônias americanas. Com isso, então, nós encerramos a filosofia iluminista e agora nós já iremos começar a tratar sobre os movimentos filosóficos do século XIX, né, que já se enquadraria na filosofia mais contemporânea. Então, no momento é isso, uma boa tarde para todos.